Levantamento aponta que pelo menos 25% das grávidas já sofreram algum tipo de violência obstétrica. Isso ocorre quando, durante o parto, as mulheres são submetidas a procedimentos inadequados ou não autorizados, abusos verbais ou psicológicos, entre outros motivos. Nesses casos, Defensoria Pública e Ministério Público podem e devem ser acionados. As filhas trouxeram um novo significado para a vida de Johanna. O sonho da maternidade se tornou real. Tudo teria sido perfeito se ela não tivesse sido vítima de violência obstétrica. Não me deixaram comer, não me deixaram beber água, não me deixavam me movimentar. Eles pediam para que eu me calasse toda vez que eu sentia um urro vindo ou um gemido de dor pela contração. Eles pediam para eu ficar calada, falavam claramente, cala a boca que você vai assustar as outras mães. Começou a sutura sem anestesiar o local, ela fez de uma forma muito bruta. A lembrança de dar à luz por muito tempo foi traumática. Foram anos para superar o sofrimento. E histórias de mães como a Johanna são comuns no Brasil. Segundo a Fundação Perseu Abramo, 1 em cada 4 mulheres já sofreu violência durante o parto. 25% das entrevistadas disseram ter sido vítimas de profissionais incapacitados. A Organização Mundial da Saúde considera a violência obstétrica uma grave violação dos direitos humanos. Isso engloba abusos verbais, restrição da presença de acompanhante e procedimentos não consentidos pela mãe. Atualmente, o Brasil não tem legislação federal específica que proteja as mulheres desse tipo de agressão. Mas o país segue convenções e tratados internacionais, além de recomendações da Organização das Nações Unidas. Caso esses direitos sejam violados, esses tratados podem ser invocados. Além disso, em razão da existência de diretrizes para a humanização do parto da Organização Mundial de Saúde, a gente acabou internalizando algumas regras, algumas normas, e existem normas administrativas que já prevêem algumas ações para a redução de mortalidade materna, para a humanização do parto. Para evitar que outras mães sejam vítimas de violência obstétrica, Johanna se capacitou para se tornar doula. Hoje, ela acompanha gestantes no momento do parto e dá o tratamento humanizado que elas precisam. Tento, com o acompanhamento de doula, transformar a experiência dela de parto em algo positivo, né? Então, eu estou ali para estar no time delas, né? Eu estou ali torcendo por elas do jeito que elas merecem, né? Estou tentando acolher da forma que eu não fui acolhida no meu. Essas mulheres devem, toda vez que se virem diante de uma situação de violência, procurar a Defensoria Pública. A maioria das defensorias públicas do Brasil possui um núcleo específico de gênero. E, geralmente, as defensorias também estão capacitadas para atender. Tem também Ministério Público, também com núcleos de gênero, ou as Procuradorias da Mulher, que fazem esse atendimento e podem fazer os encaminhamentos necessários para a garantia desses direitos ou para a reparação de dano. Às vezes a gente tem hipótese de que os danos são coletivos, então o Ministério Público também desempenha uma missão importante no combate à violência obstétrica. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui a defensora pública e coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher do Distrito Federal, do CL Nóbrega de Almeida. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, a gente viu aí na reportagem, né, explicado da Evne, mas a gente gostaria que a senhora explicasse melhor o que é a violência obstétrica, porque as mulheres e a sociedade em geral tem dificuldade, às vezes, de saber o que é. Parece que é só uma coisa muito brutal, mas não, pode ser muita coisa a violência. Sim, Érica. A violência obstétrica, ela consiste numa violência direcionada à mulher na condição de gestante ou de parturiente, que pode consistir em um tratamento desumanizado, numa patologização de um processo natural, de um excesso de medicalização, e tudo isso interfere na autonomia da mulher. Pode sim ser violência física, violência moral, violência psicológica. Então, é um conjunto de ações que pode configurar, sim, violência obstétrica. Hoje, quais são as principais ações denunciadas aí? Quais os principais atos que configuram a violência obstétrica denunciada? As mais comuns, que inclusive contribuem para a mortalidade materna, são a episiotomia sem necessidade, que a OMS recomenda apenas 10% dos casos, e muitas vezes esse número é bem maior, às vezes sem esclarecimento e sem consentimento da mulher.
cesáreas desnecessárias, também manobras de Cristela, que é uma manobra em cima da barriga da mulher, que pode, enfim, que pode gerar até um traumatismo na criança. Então, essas são a parte pode consistir em violência física se for feita desnecessariamente. A violência nem sempre é física, como a senhora já bem lembrou, né? Pode ser psicológica, né? Como a mulher identifica isso? E às vezes ela está tão fragilizada que ela não identifica, mas um acompanhante pode notar isso, não? Sim, a violência pode ser moral e psicológica também, como por exemplo, xingamentos, dizer coisas agressivas à mulher, como na hora de você fazer, você não gritou, mandar a mulher ficar calada, como já escutamos vários depoimentos de mulheres que passaram por esse tipo de tratamento, que é desumanizado na hora, que é um momento tão especial da mulher, que ela está ali fragilizada, enfim, e que isso fere a autonomia da mulher, a qualidade de vida da mulher, e pode sim ensejar uma reparação por danos morais, dependendo do que ocorreu. Ter um acompanhante na hora do parto é um direito da mulher também, Sim, não é? Desde 2005 tem uma legislação federal que autoriza, que dá esse direito à mulher. E a gente entende que negar o direito ao acompanhante também é uma forma de violência. Mesmo se for numa enfermaria, por exemplo, que a mulher esteja, já vimos casos aí denunciados de que a mulher estava numa enfermaria e que não se permitia a entrada de homem ali, do marido, por exemplo, porque eram mulheres que estavam, as parturientes, esperando. Isso também aferia um direito? A legislação é clara. A mulher, durante o parto, ela tem o direito de escolher o seu acompanhante, o acompanhante de sua escolha. Então, casos pontuais, casos concretos devem ser levados ao conhecimento das autoridades para verificar se realmente houve aí uma violação de direitos humanos. Onde e como se denuncia esse tipo de fato? Olha, existem 3 tipos de esferas. Existe a esfera administrativa, a esfera civil e a esfera penal. Então, uma violência obstétrica, ela pode ensejar, por exemplo, uma denúncia no conselho de classe, como o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Enfermagem, dependendo do profissional de saúde que praticou, e ali ele pode sim, se ficar comprovado, receber uma sanção administrativa, como a suspensão do registro, ou até mesmo a cassação, dependendo da gravidade. A esfera civil consiste na reparação pelos danos causados, pode ser até um pensionamento vitalício em caso da mortalidade. Pode ser, enfim, reparação por danos morais ou materiais, tanto contra o Estado, no caso de ter sido contra a rede pública, como na rede privada, que aí é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor. E na esfera penal, pode ficar configurado, por exemplo, uma lesão corporal culposa pela imperícia daquele profissional. E aí o Ministério Público vai avaliar se houve sim a prática de algum crime. Como que se faz a prova nesse caso? Porque muitas vezes só há testemunhas ali, né? As provas podem ser documentais, como por exemplo, a defensoria vai poder depois ter acesso ao prontuário daquele paciente. O partograma, muitas vezes, é um documento que faz a evolução de todo o parto, do trabalho de parto da mulher. Então, a prova pode ser documental, pode ser prova testemunhal, ou até mesmo uma perícia técnica. Se houver um dano físico, pode ser comprovado depois por uma perícia técnica, uma perícia médica, dentro do processo de reparação por danos. A legislação brasileira, ela não está preparada para isso? Ela poderia ser mais efetiva em relação a esse fato da violência obstétrica? Na verdade, nós temos tratados internacionais, a Convenção de Belém do Pará, a Constituição Federal, várias normas como a Lei do Acompanhante, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, mas não existe uma legislação específica, existem atos, às vezes, algumas portarias do Ministério da Saúde, resoluções da ANS, mas uma legislação específica, existem projetos de lei em andamento, mas ainda não temos uma legislação que faça realmente essa tutela integral desses direitos. Mas a gente pode, sim, utilizar toda essa legislação para garantir a não violação dos direitos da mulher e a reparação desses direitos. Eu acho que é bom informar também que as denúncias podem ser feitas no Ministério Público, na Defensoria Pública, a orientação jurídica, nos conselhos de classe, enfim, os advogados, a orientação jurídica é sempre importante. E no âmbito da sociedade civil, a Artemis é uma ONG que luta contra a violência obstétrica e pode também ter informações. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação. Eu conversei com Ducele Nóbrega de Almeida, que é defensora pública, e conversou com a gente a respeito da violência obstétrica. Obrigada, doutora. Obrigada. Até a próxima.